Monique Prada, que prazer ter você aqui no meu programa, querida. Tudo bem? Bem, Sinara, coisa boa a gente se falar de novo tanto tempo. Que É bom te verdade. ver. Monique, Então, o enredo da Porto da Pedra, né, que se chama Tigresa Mata um Leão por Dia, né? É, sim. como foi que surgiu a história de um enredo para homenagear as trabalhadoras sexuais, né? Porque quem acha que a escola de samba que homenageia o Lula é a única polêmica desse carnaval está enganado. É verdade. Então, esse tema, ele faz parte de uma trilogia do carnavalesco Mauro Quintais, que em 97 e 96, né, ele fez os dois outros temas, que eram a loucura, os loucos e os ladrões. E as trabalhadoras sexuais ficaram para bem depois, até que finalmente esse ano, ele voltando para Porto da Pedra, conseguiu emplacar esse tema, né, que é muito importante, e o desfile tá sendo. Tenho certeza que vai ser lindo. A gente teve o último ensaio na quarta-feira e tá incrível. Assim, é um tema muito importante, muito relevante, né? E bastante polêmico também. Eu fiquei pensando aqui como que se pode fazer um samba enredo sobre prostituição sem fugir dos clichês, né? Porque aí a pessoa já imagina a prostituta rodando a bolsinha, todos aqueles clichês relacionados à prostituição. É, como é que ele conseguiu fugir desses clichês? Eu acho que ele conseguiu fugir principalmente por ter consultado, né, o movimento organizado. Eu fui uma das consultoras, né, para montar o enredo, depois uma das pessoas que votou, né, pelo samba enredo esse que foi escolhido, e ele traz, o samba enredo traz a vida de mulheres, né? A nossa vida, somos mulheres, ela não é uma vida diferente, né, da vida das outras mulheres. Claro, a particularidade é o nosso trabalho, né? Mas tem trechos bem importantes onde lembra que nós também temos família, é, sou mãe e filha, e ficou muito, muito lindo, muito sensível. E o enredo ele traz desde a vinda das polacas, né, que é uma questão anterior ao movimento, embora as polacas também fizessem movimento, né? A mãe do Jacó do Bandolim era uma polaca, e eu fiquei sabendo aqui no Rio de Janeiro há alguns anos, e ela organizava um movimento, né, das mulheres judias que tinham vindo para cá, algumas traficadas, outras por vontade própria para exercer esse trabalho, e eram hostilizadas pela comunidade. Então, o movimento de prostitutas ele começa antes do nosso movimento. E o enredo traz tudo a partir daí, as polacas, é, a vida nas ruas, nas boates, o movimento organizado, tem o carro do movimento organizado, que está muito bonito, né? Nos traz como pessoas que também fazem política e literatura. Eu estou muito honrada e feliz porque uma das alas homenageia diretamente o meu livro, Puta Feminista, né? Estou muito ansiosa para ver essa ala na Avenida. A história das polacas, fala mais aí pra gente. Elas vieram para o Brasil em que época? Poxa, isso foi final do século XIX, início do século XX, né? E tem muita polêmica sobre isso, sobre o momento em que se começa a falar em tráfico de mulheres. No entanto, no Brasil, o tráfico de pessoas é uma coisa muito mais antiga, né? Quando da escravidão, né? E Uhum. os nossos colonizadores sequestravam e traziam pessoas traficadas para cá. Mas o termo tráfico acaba sendo muito usado só quando as polacas, que são mulheres brancas, começam a vir para cá. E é interessante isso para a gente pensar racismo e quando esse termo começou a ser utilizado e desutilizado, né? No livro da Adriana Proença sobre a legislação em relação à prostituição, ela fala muito disso, né? De quando a ONU para de usar esse termo porque ele acaba lá no começo do século sendo considerado racista, porque antes disso não se considerava que as pessoas eram traficadas e elas eram. Então, as polacas muitas já exerciam essa atividade nos seus lugares, né, países de origem, e outras vinham para cá iludidas, enganadas por homens que às vezes até casavam com elas e traziam para esse novo continente para uma, entre aspas, vida melhor. Né? Muitas delas eram judias. Para pensar nessas judias, tem um livro muito lindo que é O Ciclo das Águas, do Moacir Scliar, né?
como se dava a vinda dessas mulheres para cá, para Brasil e Argentina, e como elas eram hostilizadas pela sua comunidade, né, e se organizavam, inclusive para ter o direito de ter um enterro digno. Sim, isso tudo está sendo Vocês estão me contado. ouvindo? Sim, sim. Isso tudo está sendo contado, vai ser contado no desfile, como ao longo das alas, né? Começa com a ala das polacas? Sim, começa com a ala das polacas. A ala das polacas é a primeira. Que São três inaugura alas, a né? atividade da prostituição no Brasil, é mais ou menos isso? Não penso que as polacas inauguram a atividade da prostituição no Brasil, né? Porque ela é anterior, mas inaugura talvez a ideia da prostituição como um trabalho mais organizado, né? Porque Sim. elas vinham direto para casas e boates e tal, mas a prostituição já existe no Brasil antes da chegada das polacas. E os meninos? Tem meninos também no desfile? Porque os homens também se prostituem, né? Sim, sim, sim. E os homens estão cada vez mais presentes nesse trabalho, né? Tem meninos no desfile. Não tem uma ala dos meninos, porque esse é um desfile, como se diz, puta feminista. As protagonistas são mulheres. Como, de fato, do nosso trabalho, os protagonistas continuam sendo as mulheres, né? Temos meninos trabalhando e tal, mas continuamos sendo maioria. Sim. Você já tinha falou um pouquinho disso, que você inspira uma ala que se chama Puta Feminista no desfile, né? Como é que foi que É, surgiu esse link da Monique Prada com a escola de samba? Então, tudo surgiu da pesquisa do Mauro Quintais e do Diego, que já trouxeram isso praticamente pronto, né? Na verdade, quando isso começou a aparecer, começaram a me mandar os links, olha, uma escola vai homenagear as trabalhadoras sexuais. Quando eu fui olhar, eles já tinham me pesquisado, né? E aí eu dei um pouco dessa consultoria, mas isso já tinha sido definido, né? Que uma ala seria a ala política, a ala onde está o nosso movimento organizado, as mais antigas lideranças, como a Lourdes Barreto, que está completou se não me engano, mês passado, 83 anos, vai estar com a gente, né? A Gabriela, homenageada, a Gabriela Leite, em imagem. Eu acho que é a última ala, é a ala que homenageia meu livro. São 40 pessoas com uma fantasia que faz alusão à capa do livro, Que enfim, legal, este livro foi lido para gente! criar esse roteiro, esse enredo. E Muito acho bem emocionante isso, né? Quando o carnaval é, né, um momento político, mas também nos traz como pessoas que fazem política e que fazem literatura, além, né, do nosso trabalho, porque as pessoas, no geral, só pensam o nosso trabalho como um momento sexual, mas estamos ali vivendo, fazendo, nos organizando, fazendo literatura, fazendo política, fazendo a vida. E a Bruna Surfistinha também vai aparecer, né? A Bruna tá no mesmo carro que eu. Estamos no. Acredito que é o último carro da avenida. Também entre as escritoras, né? Como é que está o ativismo das trabalhadoras do sexo atualmente, Monique? Olha, eu nos vejo cada vez mais bem articuladas, né? Eu hoje faço parte da Amprosex e ela tem crescido muito no último ano, inclusive a partir das mulheres que fazem o trabalho virtual, né? Que também são trabalhadoras sexuais, também estão conosco. A Eu gente ia te está num perguntar processo isso. num processo de muitas novas filiações, muitos debates importantes, né? Um processo que tem debatido com o Diese, com o Ministério do Trabalho e com vários setores, né? Como também com o Ministério da Saúde, que sempre foi o nosso grande aliado nessa luta. Quando uma pessoa abre um OnlyFans, significa que ela se tornou uma trabalhadora sexual? Olha, tecnicamente sim, embora tanto o OnlyFans quanto a Privacy e outros sites, muitos deles querem se situar de uma maneira um pouco mais puritana, dizendo que não existe o trabalho sexual ali. Aliás, o OnlyFans chegou a ameaçar tirar todo o trabalho sexual dali, o que seria encerrar o site, porque a grande maioria dos criadores de conteúdo nesses sites são pessoas que estão fazendo trabalho sexual, né? Seja com a famosa venda do pack do pezinho, e seja com venda de fetiche e sexo em si, né? Então,
Em algum momento o OnlyFans teve essa polêmica de que vai banir os criadores de conteúdo adulto, mas isso não é viável, porque isso fecha o site. Então, sim, né? E essa é uma discussão que a gente já teve de um modo mais forte, mais polêmico, quando muitas meninas, né, muitos jovens começaram a entrar nesse tipo de trabalho sem entender que aquilo era um trabalho sexual, né? E daqui a pouco começaram a compreender. E a Ah, gente e elas têm tem lidado procurado muito com se mulheres unir. do virtual, Uhum. mulheres e homens no virtual, na verdade. No virtual, acredito ainda que no virtual ainda tenha mais homens que no presencial. Até porque nós, quando estamos criando conteúdo, precisamos, né, dos colegas para criarem junto com a gente. Assim, essas pessoas do OnlyFans que fazem esse trabalho virtual estão procurando vocês para se associar e ter direitos também. Elas já entram num debate mais direto, né? Quando você está na internet, já tentando entender, eu estou fazendo trabalho sexual, não estou, então eu quero direitos e quero me colocar como uma pessoa que está exercendo esse trabalho, né? E sim, elas têm nos procurado muito e a gente está lidando muito com isso. Ao mesmo tempo, muita gente que faz o presencial, como é o meu caso, também faz o virtual, né? Estamos online e offline. Então, isso mescla bastante e torna mais claro a ideia de que, sim, é um trabalho sexual. É, como antigamente a gente ia ter as produtoras de pornô, né? Que ainda existem, mas hoje temos muito mais criadores e criadoras, atores e atrizes independentes, né? Uhum. Podendo fazer o seu próprio material, decidir seu horário de trabalho, decidir o modo de cobrar, enfim, traz desafios, né? Traz o desafio da divulgação, mas traz independência e uma exploração, eu diria que menor do que as produtoras de pornô. O diretor da escola fez questão de ressaltar que não tem crianças participando do desfile do Porto da Pedra, né? Da Escola Porto da Pedra. Sim, sim. Houve alguma tentativa de censura ao enredo? Olha, eu não acompanhei isso, eu acredito que não. Né? Se tivesse havido algo mais forte, eles teriam passado para a gente. Acho que eles já fizeram de um modo que, bom, não teríamos essas questões, esses problemas, não estamos falando de atividade de pessoas adultas, né? Adultas e capazes. É porque eu me lembro que houve uma peça que foi atacada porque queria contar a história de uma prostituta histórica que brasileira e tal. Eu fiquei pensando se o moralismo também não atingiu o desfile da Porto da Pedra. Você acha que essas reações podem vir após o desfile? Eu acredito que podem vir após o desfile. O que eu tenho percebido eu não vejo ele tão presente nas divulgações sobre o carnaval. Aí você falou, né? Outro desfile tão polêmico quanto a escola que escolheu o Lula. Eu espero conseguir chegar a tempo de assistir, porque vai ser lindo o desfile. Mas eu não vejo muito, não estou nos vendo muito na mídia. Né? Então eu acho que tem um pezinho atrás em falar, né, Talvez da estejam gente, escondendo, né? desse Ao tema. invés de tentar censurar, talvez eles estejam escondendo o desfile. Você acha que isso Sim, pode estar sim. É uma acontecendo? possibilidade, pelo menos eu comecei a ver matérias, claro, seguindo a página, né? A Band fez uma matéria muito boa, enfim, mas não estou vendo um grande away. Eu esperava, inclusive, ataques. Felizmente, eu não tenho visto ataques. A não ser uma outra pessoa ironizando a presença, né, da Elisa Sanches, da André Surak, da Bruna Surfistinha, como se a gente não tivesse, né, o direito de existir e estar no carnaval, que em si Uhum. é uma festa que tem sua, né, sensualidade. Mas aí, quando fala da gente, fica meio complexo. Mas está muito bonito o enredo, está muito respeitoso, acho muito importante isso, né? Não tem nada de caricato, e acredito que ele traz, assim, a possibilidade de se debater mais esse tema esse ano, né? Mais visibilidade para o tema, uma visibilidade séria, assim. Uhum. Muito legal. Agora a pergunta que não quer calar, minha gente. Monique Prada sabe sambar?
Não, não sei, Porque a não sei. Monique é gaúcha, tá? Monique é gaúcha, então por isso que eu estou provocando ela aqui. Mas a gente tem um bom carnaval lá, né? Apesar de toda a repressão. Eu lembro que ano passado a prefeitura mudou a data, chegou a mudar a data do carnaval, que é uma coisa absurda. Mas a gente tem um carnaval bem organizado e bem grande lá. Mas eu não sei sambar, de fato. Mas Né? Felizmente, aprendeu? lá não estarei, Aprendeu? não precisarei sambar, nem poderei muito, porque estarei no topo de um carro. Mas eu não sei, eu acho muito bonito, mas a minha coordenação, não. Eu acho que vou. Eu não posso falar mal da Virgínia, né? Estou fora dessa. Não consigo. Ah, tem que fazer umas aulas, né, Monique? Poxa, eu fiz aulas. A minha coordenação, ela. Eu vou seguir fazendo depois, mas não sei sambar. Ah, que legal. Olha, estou curiosa para ver o desfile. Que dia que sai a Porto da Pedra? Então, a gente entra na avenida na madrugada de sábado para domingo, tipo, pelas 3 da manhã. É a penúltima escola a entrar. Madrugada de sábado para domingo? Isso. Ah, então talvez o Fabiano tenha dito, porque a do Lula é a primeira a desfilar, mas ele tinha falado domingo. É domingo ou é sábado? Agora fiquei confusa. Poxa, agora fica confuso, tá? Não, mas o nosso desfile é o do sábado. Eu não tenho certeza. Tem desfile domingo, eu sei que tem sexta e sábado. E a nossa é a penúltima. A do Ah, então Lula o fica Fabiano se confundiu, tá, no gente? É grupo especial, sábado. então é possível que seja no domingo. É, tá bom. Monique, olha só, gente, a Monique trouxe uma dica para vocês, né? Vocês já sabem que todos e todas que vêm no nosso programa trazem dicas para vocês e a Monique trouxe aí, em pleno carnaval, um disco para vocês ouvirem. Coloca aí, por favor, Tati, na tela. Afrolatina, da Suca Figueiredo, é isso? Fica Figueiredo, isso mesmo. Por que você está indicando esse disco para a galera aí, Monique? Então, poxa, esse EP ele é de 2022, mas eu só conheci em janeiro de 2026. Ela é muito maravilhosa, assim. A Açúcar é uma saxofonista aqui do Rio de Janeiro, ela mora em São Paulo e eu conheci em Porto Alegre, no Porto Verão Alegre, num show que ela fez no Instituto Ling. E eu achei maravilhoso o modo como ela trata com os ritmos, né? É um jazz, mas com uma pegada bem latina mesmo, e eu super recomendo, eu amei. Ah, olha aqui, ó. Eu estou aqui só tirando a dúvida para a gente ver, é que a Porto da Pedra sai pela série Ouro, né? Não está no grupo especial. Isso, isso, não tá no especial. Talvez o especial seja no domingo, é isso? Isso. Olha só, vou dizer aqui para vocês, tá? Porto da Pedra desfila pela série Ouro nos dias 13 e 14 de fevereiro, com desfiles iniciando às 21 horas. A escola é a sétima a se apresentar, tá? Então é sábado, né? Não, sexta-feira. Já é o domingo, né? É a madrugada de sábado para domingo. É no domingo, na madrugada, mas é a série Ouro. Acho que a série especial começa no domingo à noite. E aí, no domingo à noite, o desfile da Acadêmicos de Niterói é o primeiro a abrir a- Isso. o desfile, tá? Ô, Nick, um prazerzão, viu, querida, conversar com você. Volte sempre aqui no nosso programa. Bom desfile, tá? Obrigada, sempre bom falar contigo. Me chama que eu volto. Tá bom, querida. Vamos ver qual Obrigada. vai ser a repercussão do desfile. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau.